Porque Deus nos chamou para a bênção. Qual é a vontade de Deus? Que você ame. Até mesmo aqueles, irmãos, que desejam o teu mal, porque a justiça e a vingança pertencem ao. Aí, irmão, tem hora que a gente procura, viu, irmãos? Tem hora que a gente procura a Deus como se a gente quisesse. Para Ele não vá, porque esse povo, essa multidão que saiu do Egito, é um povo abençoado. Olha o que Deus disse para ele: não vá, porque aquele povo é um povo abençoado. E aquele povo era o povo de quem? Que Deus havia abençoado. E quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Então Deus disse: se alguém quer amaldiçoar o meu povo, né? Se alguém quer o mal do meu povo, quer destruir o meu povo, essa obra não é boa. Isso acontece até conosco mesmo, quando a gente fica querendo quebrar o pescoço que Deus não viu do outro irmão. Força de expressão. Tem que você estar tão irado que se você pudesse falar em cima, né, por dentro todo indignado, e Deus contempla a gente por dentro. Está entendendo? Ele nos vê por dentro e Ele sabe que a gente está a ponto de você não vigiar na sua boca e lançar uma palavra de maldição contra aquela e a casa daquela. Mas entenda, quem somos nós para amaldiçoar a criação de Deus? Porque todo ser humano, por mais que ele não ame a Deus, não busque a Deus, ele tem um Criador, e é o mesmo Deus que nós servimos, louvamos, exaltamos e crescemos no relacionamento com Ele. Deus os criou em imagem e semelhança. Você está entendendo? Então, quando você lança uma palavra de maldição contra a vida de uma pessoa, você está amaldiçoando aquilo que Deus criou e abençoou. Você está entendendo isso? Já parou para pensar nisso? Porque um dia Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a Bíblia diz, e escrito está: e Deus os abençoou. E agora, não é melhor se adequar ao padrão de Deus, que é bênção sobre bênção, plante bênção e colhe bênção, plante bênção e colhe bênção, plante bênção e colhe bênção, mas não amaldiçoe, para não colher mal? Porque o que você plantar, você vai colher. Você está entendendo o que Deus está falando? Primeiro tópico: tome cuidado com os convites, analise bem, vamos vigiar e analisar bem o propósito, se é bom ou se é ruim, e fazer isso segundo os ensinos das Escrituras. Porque tem pessoas que não têm entendimento, acha que Deus aprova tudo, né? Então você tem que se examinar, buscar a direção em Deus e na palavra de Deus, para ter êxito, para não cair em laços, para não sair e tropeçar em falsos convites, o qual Deus não aprova. Então o homem que falava com Deus, ouviu a voz de Deus, disse aos mensageiros que não ia, e aqui vem a tentação, né, irmãos? Quantas vezes Satanás, no Evangelho de Mateus, tentou Jesus, até Jesus repreendê-lo? Foram 3 vezes que ele tentou a Cristo. Amém?
O que isso quer dizer? Que o inimigo, ele persevera na tentar. Ele tenta de um jeito, você, opa, está repreendido. Quando você pensa, se lembre, ele persevera. Ele atacou aqui, você repreendeu, você já tem que estar vigilante para o outro contra-ataque que ele vai dar. Porque ele é assim. Ele não desiste com facilidade. Balaão disse não. Na primeira vez, disse não ao dinheiro, disse não a Balaque, disse não aos grandes que foram lá convidá-lo para amaldiçoar o povo de Deus. Mas na verdade, Balaão disse não, mas querendo dizer sim, sabia? Porque na verdade o coração de Balaque se balançou pelo ouro e a prata. Aonde foi que ele se corrompeu? Deus disse que eu não vá. Deus disse que eu não vá. Se lamentando, o meu desejo é ir, ganhar esse dinheiro, essa honra. Mas ele disse que eu não vá. Então não há espontaneidade, não há voluntariedade no ato. O coração já estava propenso, na verdade corrompido pelo desejo do ouro, da prata e da honra. E quem sabia? Quem é que conhece os corações? Segundo Jeremias, bendito seja Deus, quem conhece os corações se não é o próprio Deus? É Ele que examina os corações, os pensamentos, e diz o profeta para retribuir a cada um deles segundo as suas obras. E calavassúria. Olha só, o crente, tem crente que facilmente desiste quando na primeira oração, na segunda oração, não quer perseverar em oração, não quer perseverar em adorar a Deus, mas o inimigo, ele persevera para destruir o crente. Chegou lá em Balaque, os mensageiros voltaram e disseram: é o seguinte, rei, o homem disse que não vem não, e o senhor pode dar, olha o que Balaão disse, pode me dar ele casa, palácio, que eu não vou. Disse isso na primeira. Meu irmão, pelo amor de Deus, preste bastante atenção. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Aleluia. Foi embora. Ficou Balaão. Quando chega lá, Balaque diz assim: é o que? Não veio. Traga outras pessoas mais importantes ainda do que aquelas que já foram. Sabe, irmão? Pessoas importantes para ir em busca de você. Diga aí, você está na sua casa, de repente o gestor da cidade chega na sua casa, a sua procura, porque precisa da sua ajuda em alguma outra coisa. Para você isso é o quê? É uma honra. É ou não é? Balaque diz o seguinte: olha, para você entender, tem coisas na nossa vida que tem hora que a gente tem que resolver, que não adianta você pedir para outro fazer, ou você faz ou não dá certo. Tem pessoas, irmão, que tem uma graça com você que às vezes não tem com outros da sua casa, e aí você tem que entender isso. Porque chegando o momento de precisar de algo, você enviar a pessoa certa, a pessoa que tem a graça com aquela outra pessoa, para que a coisa seja fácil. Porque se alguém tem graça contigo,
E se ele pode te ajudar, e se você fala e ele tem graça com você, certamente ele vai te ajudar. Vai fazer por onde te ajudar. Mas se ele não simpatizar com você, é mais fácil para ele dizer não e dizer que não tem. E deixar você sem a ajuda necessária. Amém? Agora me diga uma coisa. Como é que você pede algo a Deus e Deus responde e diz que não? E mesmo sabendo que Deus não quer, depois você vai de novo consultar a Deus, saber o que Deus pensa. Foi o que Balaão fez. Os mensageiros voltaram. Só o rei está exigindo que você vá, rapaz. Está esperando você lá. A pressão. Qual era o convite? O mesmo convite. Qual era a missão? A mesma missão. Que Deus já havia dito: não, essa missão está reprovada. O povo é um povo abençoado. Não vá. Você vai sair para abençoar. Não, você vai sair para amaldiçoar o povo de Deus. Quem está ouvindo? Mas aí Balaão disse o seguinte: olha, vocês ficam aqui mais uma vez, que eu vou falar com Deus de novo a respeito do mesmo assunto que Deus já havia dito que não. Você está entendendo? Onde é que está a corrupção? Qual é a diferença? O Senhor falou da jumenta de Balaão. Compare a jumenta com Balaão na história. Quem é o fiel da história? Hã? Olha para cá. Tu pediu, Deus disse não. E Deus disse não porque sabe que se desse era toda destruição. Aí tem pessoas que insistem em voltar de novo: Senhor, Senhor, Senhor. Na vida de pastor, a gente passa por momentos assim. Tem pessoas que procuram pastor para pedir conselho, quando na verdade já determinou no coração o que vai fazer. Mas mesmo assim vai atrás de um pastor, como se o conselho que o pastor der mude o que ele já determinou no coração. Mas vai atrás. Sabe qual é a esperança dele? É que o pastor diga: muito bem, é isso aí que você já decidiu, vai embora. Irmão, se você já decidiu algo no seu coração, por que você vai buscar Deus? Se você já decidiu. Agora, quem quer andar segundo os conselhos de Deus, abre mão da vontade do seu coração e busca em Deus a direção certa, e se submete à vontade dele e vai pelo caminho que ele aponta, aleluia, para ter vitória. Para ter vitória. Deus disse para Balaão: não vá. Balaão vai consultar Deus 2 vezes. Deus disse: pode ir. Vai, mas tu só vai dizer, falar o que eu te permitir falar. Para que para chegar a mensagem. Por que Deus deixou ele ir? Porque ele já havia se corrompido? Já era. Quando você peca, preste atenção, quando nós pecamos, Deus dizendo, se você não reconhecer logo o seu erro, os seus olhos vão se fechar, e você não consegue enxergar o erro que você como erro. Você acha que você está certo e você passa até a praticá-lo mais e mais ainda, e você entra por um caminho de iniquidade, né? Pecado sobre pecado, mais pecado e mais pecado, e conscientemente praticando aquilo que é mal diante dos olhos de quem? Balaão cegou com o pecado porque ele não reconhecia que a missão era desagradável aos olhos de quem? Não era bom. O
caminho de Balaão, disse o anjo do Senhor: o teu caminho é mau, o teu caminho é perverso diante dos meus olhos. Que foi que disse? O anjo do Senhor. E ele não conseguia enxergar que o caminho que ele estava trilhando era um caminho mau e perverso. Tem hora, irmão, que se Deus não for misericordioso e não abrir os nossos olhos, já era. Tem hora que se Deus não usar uma jumenta para falar conosco. Mas, peraí, pastor, você acha normal você, um ser humano, estar conversando com um animal? Isso é normal na vida de uma pessoa, do ser humano? O diálogo aqui aparece entre a jumenta e Balaão, no meio do caminho. Por quê? Porque Balaão estava bravo com a jumenta, irado com a jumenta, e ele espancou com o bordão dele, o cajado, ele espancou a jumenta. 3 vezes a jumenta viu o anjo. Olha só uma história, que coisa tremenda. A jumenta que vinha carregando Balaão para a missão que ele ia, né, levando o peso dele nas costas, teve a visão, viu o anjo do Senhor no meio do campo, e cada vez que ela viu, ela se desviou. E cada vez que ela se desviou, cajado nela, Balaão bateu na jumenta, espancou a jumenta diante da presença do... Você está entendendo? Olha para tu entender isso. Tu não está vendo não? Que tem algo. A jumenta disse: ei, sou tua jumenta há quantos anos? Há quanto tempo? Há muito tempo. Sou acostumado a fazer isso? Nunca fez isso. E tu não está percebendo não, ô cego, que tem algo de errado? Olha que a gente está tão cego que está falando com um gato, com um cachorro, com um papagaio, a jumenta falando na esquina, e a gente não consegue perceber que tem algo de errado no nosso caminho. Irmão, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Sabe o que ele disse? Balaão, apoie. Se eu tivesse uma espada, olha como o julgamento do homem é injusto. Porque cada vez que a jumenta se desviou, livrou a vida dele. Livrou a vida de quem? Do Balaão. Porque o anjo do Senhor ia matá-lo. Ia matá-lo. Você está entendendo isso? O anjo do Senhor ia matá-lo. Porque o caminho dele era mau perante o Senhor dos Exércitos. Mas o homem ouviu a voz de Deus. O homem falou com Deus: vai, fala com Deus. Ei, Deus faz a sua voz ecoar em toda a terra. Ei, não adianta ficar só ouvindo a voz de Deus e criando caminho de maldade. Não, Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericórdia. Aleluia. Coisa bonita. Agora o cara quer amaldiçoar o povo de Deus, quer amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Diga se não é falta de juízo, não tem um discernimento das coisas. Mas lindo ainda é a misericórdia de Deus, porque Deus permitiu que a jumenta falasse com voz humana. Diga aí se tivesse um teatro aqui agora da jumenta de Balaão, a jumentinha e o profeta no texto, e um diálogo da jumenta com o profeta. Que coisa interessante. Você pode aprender, nós podemos aprender muitas coisas aqui. Primeiro, não basta ouvir a voz de Deus, tem que ter submissão a Ele e a vontade dele. Qual era a vontade de Deus? Que ele não fosse, e ele desobedeceu. Amém? Segundo lugar, irmãos,
Observe, sempre observe que tipo de caminho você está trilhando. Lá vai o profeta. Balaão é chamado de macumbeiro, porque quando você vai estudar sobre Balaão, você vai descobrir que ele era uma pessoa que não era fiel a Deus. Não era fiel a Deus. Mas Deus falou com ele. Mas ele não era fiel a Deus. Mas Deus falou. Porque não era através de Balaão que Balaque queria ouvir o que Deus tinha a dizer. E Deus usou Balaão. Porque Balaque, rei dos Moabitas, escolheu Balaão para ser porta-voz. E se uma nação escolhe alguém como porta-voz, para que Deus fale através dele, Deus respeita a vontade da nação. Mas há uma diferença muito grande entre aquele que é levantado porta-voz de Deus e entre aquele que a nação levanta como profeta. Então existem profetas levantados pelos homens e existem profetas constituídos por Deus para serem porta-voz do Senhor e do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Me diga uma coisa, você que está aqui hoje nesse ciclo de oração, você que ficou em casa, né? Vamos pensar direitinho. No meio do caminho, o homem tem fama de profeta, foi reconhecido por Balaque, e agora está indo nas costas do jumento, com mais 2 servos, para amaldiçoar um povo. E no meio do caminho, quem o aguardava, irmãos? O diabo. Quem era que aguardava ele no meio do caminho? Não era o diabo, não, era o anjo do Senhor. Ah, mas Deus fala comigo, eu sou assim. Vigie, vigiemos, porque o Senhor é aquele que julga quando Ele quer. Ele pode julgar agora ou Ele pode julgar na eternidade. Ele julga no meio do caminho, no princípio ou no final, se Ele quiser. Ele julga na hora que Ele quer. Aleluia!